Sueli Veras jamais imaginou que uma simples palestra sobre autoestima poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Mas ali estava ela, no auditório principal do Hotel Grão-Pará, em Belém, ajustando o microfone quando seus olhos encontraram os dele, Hilton Loreto. O mesmo garoto tímido que ela conhecera na infância durante as férias, na casa dos avós, agora transformado em um homem que fazia seu coração acelerar como os motores das embarcações que sua família comandava pelos rios amazônicos. Respire, Sueli, murmurou para si mesma, mas suas mãos tremiam enquanto organizava os slides da apresentação. 15 anos. 15 longos anos desde que se despedira dele naquele último verão, prometendo se corresponder por cartas que nunca chegaram. E agora ali estava ele, na terceira fileira, com aquele sorriso discreto que ela guardara na memória como um tesouro perdido. A palestra começou com sua voz ligeiramente trêmula, mas logo ganhou força. Quantos de vocês já se sentiram invisíveis no próprio trabalho? Perguntou ao público, mas seus olhos inevitavelmente procuravam Hilton. Ele acenou sutilmente e ela quase perdeu o fio da meada. A autoestima profissional não é sobre ser perfeito, continuou, recuperando a compostura. É sobre reconhecer seu valor único e ter coragem de mostrá-lo ao mundo. Durante o intervalo, Sueli fingiu conferir suas anotações. Mas, na verdade, observava Hilton se aproximar. Ele caminhava com a mesma calma de sempre. Aquela tranquilidade que a fascinara quando eram apenas crianças, construindo castelos de areia nas margens do rio. Sueli Veras, disse ele, parado diante dela. Ou devo chamá-la de doutora agora. O tom era brincalhão, mas havia algo mais profundo em seus olhos castanhos. Ainda sou a mesma garota que você ensinou a pescar tucumã, respondeu ela, sentindo as bochechas corarem. Embora tenha aprendido algumas coisas sobre falar em público desde então, Hilton riu, um som grave que reverberou em seu peito. Você sempre foi corajosa. Lembro da vez que insistiu em nadar até a outra margem do Igarapé, mesmo com medo de jacaré. E você foi comigo, mesmo achando que era loucura. Ela rebateu, surpreendida pela facilidade com que a conversa fluía. Algumas coisas nunca mudam, ele disse, dando um passo mais próximo. Ainda toparia seguir você em qualquer aventura maluca. O coração de Sueli disparou. Havia algo diferente no ar, uma eletricidade que não existia quando eram crianças. Mas antes que pudesse responder, a organizadora do evento se aproximou, interrompendo o momento. Desculpe, Sueli, mas precisamos retomar em 5 minutos. Hilton assentiu educadamente. Vou assistir ao resto da palestra. Depois, que tal conversarmos com mais calma? Conheço um lugar especial. Ela concordou, tentando conter a ansiedade. Durante a segunda parte da apresentação, falou sobre recomeços e segundas chances, palavras que pareciam dirigidas diretamente a ele. Às vezes a vida nos dá uma segunda oportunidade de fazer as coisas certas, disse, olhando diretamente para Hilton. A questão é, temos coragem de aproveitá-la? Quando a palestra terminou, Hilton a esperava no saguão. Pronta para aquela conversa? Perguntou, oferecendo o braço. Eles caminharam pelas ruas de Belém até chegarem ao mercado Ver o Peso, que começava a se preparar para o movimento noturno. Hilton a conduziu até uma pequena embarcação atracada no porto. Você tem um barco? Perguntou Sueli, impressionada. Digamos que trabalhar com meu pai tem suas vantagens, respondeu ele, ajudando-a a embarcar. Pensei que podíamos conversar enquanto navegamos pelo rio, como nos velhos tempos. Enquanto a embarcação deslizava suavemente pelas águas escuras do rio Guamá, Sueli sentiu como se estivesse sendo transportada de volta no tempo. A brisa noturna carregava o cheiro familiar da Amazônia, e as luzes da cidade refletiam na água como estrelas caídas. Então, disse Hilton, ajustando o curso da embarcação, conte-me sobre esses 15 anos. Ouvi dizer que você se tornou toda uma especialista em motivar pessoas. Sueli riu, mas havia uma pitada de melancolia em sua voz. Engraçado como a vida funciona, não é?
Passei anos tentando motivar os outros enquanto eu mesma me sentia perdida. Ela fez uma pausa, observando as águas. Me casei, me divorciei, reconstruí minha vida. E você? Ouvi dizer que está terminando engenharia. Eletrônica, confirmou ele. Meu pai ainda espera que eu assuma os negócios da família, mas... Ele hesitou. Ainda sonho em ser astronauta. Sei que soa infantil. Não soa, ela disse firmemente. Soa como alguém que ainda tem coragem de sonhar grande. Eles navegaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Hilton ancorou a embarcação em uma pequena enseada, cercada por árvores. Sueli, disse ele, virando-se para ela. Preciso confessar algo. Quando soube que você estaria palestrando hoje, não foi coincidência eu estar na plateia. O coração dela parou. O que quer dizer? Eu tenho acompanhado seu trabalho, seus vídeos, suas palestras online, não por acaso, mas porque... Ele respirou fundo. Porque nunca consegui esquecer você. Aquela garota corajosa que me ensinou que não precisamos ter medo de sonhar. Sueli sentiu lágrimas formando em seus olhos. Hilton, deixe-me terminar, ele pediu. Sei que muito tempo passou. Sei que somos pessoas diferentes agora. Mas quando a vi hoje no palco falando sobre segundas chances, pensei que talvez os rios da vida tenham nos trazido de volta um ao outro por uma razão. Antes que ela pudesse responder, uma luz forte os ofuscou. Uma lancha da polícia fluvial se aproximou rapidamente. Documentos da embarcação! Gritou um dos oficiais. Hilton franziu a testa, confuso. Está tudo regularizado, oficial. Esta é uma embarcação da Transportes Loreto. O policial examinou os documentos com uma expressão severa. Esta embarcação foi reportada como roubada há 2 horas, senhor. Sueli e Hilton se entreolharam atônito. Como isso era possível? Há algum engano, insistiu Hilton. Posso ligar para meu pai agora mesmo. Vocês vão ter que nos acompanhar para esclarecimentos, disse o oficial, sem abrir margem para discussão. Enquanto eram escoltados de volta ao porto, Sueli não conseguia tirar os olhos de Hilton. Depois de 15 anos separados, eles haviam se reencontrado apenas para serem separados novamente pelas circunstâncias. Mas desta vez, ela não deixaria que o destino decidisse por eles. Hilton, sussurrou ela enquanto desembarcavam. Não importa o que aconteça agora. Não vou deixar você desaparecer da minha vida novamente. Ele apertou sua mão rapidamente antes de serem conduzidos para veículos separados. Nem eu, murmurou de volta. Desta vez, vamos lutar por isso. A delegacia de polícia fluvial de Belém nunca havia parecido tão fria quanto naquela madrugada. Sueli estava sentada em uma cadeira desconfortável, observando Hilton gesticular nervosamente ao telefone, tentando contatar o pai. 3 horas haviam se passado desde que foram detidos, e a situação só ficava mais confusa. Meu pai não está atendendo, disse Hilton, desligando o telefone com frustração. E minha mãe diz que ele saiu cedo para resolver um problema urgente na empresa. O delegado, um homem de meia idade com expressão cansada, folheava os papéis pela 3ª vez. Senhor Loreto, a situação é delicada. Esta embarcação foi reportada como roubada pelo próprio Departamento de Segurança da sua empresa. Até resolvermos isso, vocês não podem sair daqui. Sueli se levantou abruptamente. Com todo respeito, delegado, mas isso é absurdo. Hilton é filho do dono da empresa. Por que ele roubaria o próprio barco? Senhora, já vimos casos mais estranhos, respondeu o delegado. Filhos que se rebelam contra os pais, disputas familiares. Precisamos aguardar o senhor Augusto Loreto pessoalmente. Hilton passou as mãos pelos cabelos, visivelmente angustiado. Não entendo o que está acontecendo. Usei essa embarcação dezenas de vezes. Nunca houve problema. A diferença, disse o delegado, é que desta vez vocês foram flagrados navegando fora do horário permitido, em uma área restrita para embarcações de turismo após as 22 horas. Área restrita? Sueli franziu a testa. Desde quando?
Nova regulamentação municipal, vigente desde a semana passada, e coincidentemente, sua empresa, Sr. Loreto, foi uma das que mais se opôs publicamente a essa mudança. Hilton e Sueli se entreolharam. A situação estava ficando cada vez mais complicada, e havia algo que não batia. Como uma simples saída romântica havia se transformado naquela confusão. "Posso fazer uma ligação?" perguntou Sueli. "Talvez eu consiga ajudar." O delegado assentiu e ela discou para Cláudio, seu irmão. "Cláudio, sou eu. Preciso da sua ajuda urgente." "Sueli, são 4 da manhã. O que aconteceu?" Ela explicou rapidamente a situação. Cláudio, apesar da hora, se mostrou completamente desperto ao ouvir sobre o problema legal. "Escuta, eu conheço um advogado especializado em direito marítimo. Vou ligar para ele agora. Mas me diga uma coisa. Você confia nesse Hilton?" Sueli olhou para Hilton, que conversava em voz baixa com outro policial. Mesmo naquela situação constrangedora, ele mantinha a calma e a educação. "Confio", disse ela, surpreendendo-se com a certeza na própria voz. "Então vou ajudar. Mas, Sueli, tenha cuidado. Às vezes as pessoas não são o que parecem." Quando desligou, Hilton se aproximou. "Conseguiu alguma coisa?" "Meu irmão está providenciando um advogado." "Mas, Hilton, preciso perguntar, há algo que você não está me contando? Alguma rixa familiar, algum problema na empresa?" Ele suspirou profundamente. "Sueli, desde que voltei de São Paulo, onde fiz um estágio na Embraer, as coisas ficaram tensas em casa. Meu pai quer que eu assuma a diretoria operacional, mas eu tenho outras ideias para a empresa. Ideias que ele considera arriscadas." "Que tipo de ideias?" "Transporte sustentável, embarcações elétricas, parcerias com institutos de pesquisa, coisas que ele acha que são devaneios de jovem." Hilton fez aspas no ar. "Na semana passada tivemos uma discussão feia. Ele disse que se eu não amadurecesse logo, talvez fosse melhor eu procurar outro rumo." Sueli sentiu uma pontada no peito. "Você acha que ele seria capaz de..." "Não sei", Hilton interrompeu. "Meu pai é um homem honesto, mas quando se trata dos negócios da família, ele pode ser inflexível." Nesse momento, a porta da delegacia se abriu e um homem alto, de cabelos grisalhos e ternos impecável, entrou apressado. Era Augusto Loreto, e sua expressão não era nada amigável. "Hilton!" A voz dele ecoou pela delegacia. "Que vergonha é essa?" "Pai, deixe-me explicar." "Explicar o quê? Que você roubou uma embarcação da empresa para impressionar uma garota?" Sueli se levantou indignada. "Senhor Loreto, com todo respeito, seu filho não roubou nada, e eu não sou uma garota, sou Sueli Veras." Augusto parou no meio da frase, os olhos se arregalando. "Veras, você é filha do Joaquim Veras?" "Sou sim." A expressão de Augusto mudou completamente. "Joaquim e eu fomos grandes amigos na juventude. Perdemos contato quando ele mudou para a zona rural." Ele olhou de Sueli para Hilton. "Vocês se conhecem?" "Desde crianças", respondeu Hilton. "Sueli costumava passar as férias na casa dos avós, perto da nossa antiga casa." Augusto esfregou o queixo, pensativo. "Entendo, mas isso não explica por que vocês estavam navegando com uma embarcação que foi reportada como roubada." "Reportada por quem?" perguntou Hilton. "Pelo chefe de segurança da empresa. Ele disse que viu a embarcação saindo fora do horário, sem autorização." "Pai, eu trabalho na empresa. Tenho autorização para usar as embarcações." "Não desde nossa última conversa, Hilton. Suspendi temporariamente seu acesso até você decidir qual caminho quer seguir." O silêncio que se seguiu foi pesado. Sueli percebeu que estava no meio de uma briga familiar muito mais complexa do que imaginara. "Senhor Loreto", disse ela diplomaticamente, "talvez possamos resolver isso de forma civilizada. Hilton não sabia da suspensão e eu posso atestar que não havia nenhuma intenção maliciosa. Estávamos apenas conversando." Augusto a observou por um longo momento. "Você parece uma moça sensata, Sueli. Mas meu filho precisa aprender que ações têm consequências." "E eu aprendi."
disse Hilton, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Aprendi que às vezes é preciso arriscar para conseguir o que realmente importa. E Sueli importa para mim, pai, mais do que você pode imaginar. Augusto franziu a testa. Vocês se reencontraram há algumas horas e você já está falando assim? Não, pai. Eu estou falando assim há 15 anos. Só não tive coragem de admitir antes. Sueli sentiu o coração acelerar. Ali, naquela delegacia fria e impessoal, Hilton estava declarando seus sentimentos diante do pai e de estranhos. Hilton, ela começou. Não, Sueli, já calei por tempo demais. Ele se virou para o pai. Pai, eu respeito você e tudo o que construiu. Mas não posso viver sua vida. Preciso construir a minha própria. Augusto suspirou profundamente. E esta moça faz parte desses seus planos? Hilton olhou para Sueli. Se ela quiser. O delegado, que observava a cena com interesse, pigarreou. Bem, já que as coisas parecem estar se resolvendo em família e considerando que o Sr. Loreto não quer prosseguir com a queixa, acho que podemos encerrar este caso. Momento, disse uma voz feminina da porta. Todos se viraram para ver uma mulher elegante, de uns 40 anos, entrando na delegacia. Eu sou doutora Marina Santos, advogada da família Veras. Vim representar minha cliente. Cláudio havia cumprido a promessa. Sueli se sentiu grata, mas também preocupada. A situação estava escalando além do necessário. Doutora, disse Augusto, acredito que não será necessário. Pelo contrário, interrompeu a advogada. Minha cliente foi detida ilegalmente. Não havia mandado de prisão, não houve flagrante de crime e os direitos constitucionais dela foram violados. Sueli percebeu que as coisas estavam saindo de controle. Doutora Marina, agradeço sua presença, mas acredito que podemos resolver isso amigavelmente. A advogada a olhou com severidade. Sueli, você não entende. Este caso pode ser mais complicado do que parece. Há questões de regulamentação municipal, disputas comerciais e agora uma possível perseguição empresarial. Perseguição? Augusto se exaltou. Do que ela está falando? Estou falando, disse a advogada, do fato de que a nova regulamentação municipal foi aprovada após intenso lobby de empresários rivais da Transportes Loreto. E, curiosamente, vocês foram flagrados exatamente quando essa regulamentação poderia ser usada contra vocês. Hilton e Sueli se entreolharam, atônitos. O que havia começado como um reencontro romântico estava se transformando em uma intrincada teia de interesses políticos e empresariais. Isso significa que, começou Sueli, significa que talvez vocês tenham sido vítimas de uma armadilha muito bem elaborada, completou a advogada, e nesse momento o celular de Augusto tocou. Ele atendeu com expressão sombria, e sua face foi empalidecendo conforme ouvia a ligação. O que foi, pai? Perguntou Hilton, preocupado. Augusto desligou o telefone com as mãos trêmulas. Acabaram de invadir nosso escritório principal. Roubaram documentos importantes e arquivos do computador. A delegacia ficou em silêncio total. Estava claro que o que acontecera naquela noite era apenas a ponta do iceberg de algo muito maior e mais perigoso. O escritório da Transportes Loreto parecia um campo de batalha. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, computadores com as telas quebradas. Sueli observava a destruição ao lado de Hilton, que tinha o rosto transtornado pela raiva e preocupação. Não foi um simples roubo, disse o delegado Farias, especialista em crimes empresariais, examinando a cena. Quem fez isso sabia exatamente o que estava procurando. Augusto caminhava pelo escritório como um leão ferido. 30 anos construindo esta empresa, e agora isso. Ele chutou uma cadeira que estava no caminho. Hilton, preciso que você me ajude a fazer um inventário do que foi levado. Claro, pai. Hilton se virou para Sueli. Você não precisa ficar aqui. Já passou por muito hoje. Não mesmo, ela respondeu firmemente. Se alguém está tentando prejudicar sua família, e isso começou quando estávamos juntos, então sou parte disso também.
A advogada Marina, que os havia acompanhado, concordou. Sueli tem razão. A timing é muito suspeita. Vocês são flagrados navegando ilegalmente, são detidos por horas e, enquanto isso, a empresa é invadida. Não é coincidência. Cláudio chegou correndo, ainda de pijama. Sueli, vim assim que soube. Ele olhou ao redor impressionado. Meu Deus, o que aconteceu aqui? É uma longa história, maninho. Sueli o abraçou, grata por ter alguém da família por perto. Senhor Cláudio, disse Augusto reconhecendo-o, você é irmão da Sueli? Sou sim, e pelo que entendi, nossa família acabou se envolvendo numa situação bem complicada. Enquanto os homens discutiam os detalhes da invasão, Sueli notou algo que os outros haviam perdido. No canto da sala, havia uma pequena câmera de segurança parcialmente escondida atrás de uma planta. Hilton, ela chamou discretamente. Aquela câmera está funcionando? Ele seguiu seu olhar. Não sei. Meu pai instalou várias câmeras no mês passado, mas não sei se todas estão ativas. Sueli se aproximou da câmera. Havia uma pequena luz verde piscando. Acho que está gravando. Pai! Hilton chamou. A câmera do canto estava ligada durante a invasão. Augusto se aproximou rapidamente. Claro! Como pude esquecer? Ele mexeu no computador que ainda funcionava. O sistema de segurança grava tudo em um servidor externo. Todos se reuniram ao redor da tela enquanto Augusto acessava as gravações. As imagens mostravam 3 homens encapuzados entrando no escritório por volta de meia-noite. Olhem como eles se movem, observou Marina. Conhecem o layout do escritório. Vão direto aos arquivos importantes. E observem isto, acrescentou Sueli, apontando para a tela. Um deles está usando luvas caras, de couro. Não são ladrões comuns. O mais alto dos invasores se dirigiu diretamente ao cofre, atrás da mesa de Augusto. Conhecia a combinação. Impossível, murmurou Augusto. Apenas 3 pessoas conhecem essa combinação. Eu, Hilton e... E quem, pai? Roberto Mendoza, meu sócio minoritário e chefe de segurança. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Sueli lembrou que Roberto havia sido quem reportara o roubo da embarcação. Pai, disse Hilton lentamente, foi Roberto quem reportou nossa embarcação como roubada. E ele sabia que vocês estariam navegando hoje à noite? Perguntou Marina. Hilton pensou por um momento. Eu mencionei para ele que sairia após a palestra da Sueli. Ele perguntou se eu usaria uma das embarcações da empresa. A armadilha está ficando clara, disse Cláudio. Eles precisavam de vocês 2 fora de circulação por algumas horas para invadir o escritório sem interferência. Augusto afundou em uma cadeira. Roberto está comigo há 10 anos. Por que faria isso? Pai, você precisa me contar tudo sobre os negócios da empresa. Que documentos estavam naquele cofre? Por que alguém os quereria? Augusto hesitou, olhando para Sueli e Cláudio. São questões internas da empresa. Senhor Loreto, disse Sueli gentilmente, se Hilton e eu somos alvos, temos direito de saber o que está acontecendo. Augusto respirou fundo. Há 3 meses, descobrimos uma nova rota fluvial que poderia revolucionar o transporte de cargas na região. É uma passagem natural que reduz em 40% o tempo de viagem entre Belém e Santarém. Isso é enorme, disse Cláudio, que entendia de logística por causa de seu trabalho. Exato. Estávamos mantendo segredo enquanto obtínhamos as licenças ambientais. Esses documentos valem milhões. E quem mais sabia sobre essa rota? Perguntou Marina. Apenas a diretoria da empresa. Eu, Hilton, Roberto e... Augusto parou. E quem, pai? Carla Mendes, da Navegação Amazonas, nossa principal concorrente. Ela fez uma proposta de parceria há 2 semanas. Proposta que recusamos. As peças começavam a se encaixar. Sueli sentiu um frio na barriga. Vocês acham que Roberto está trabalhando para a concorrência? É a única explicação lógica, disse Marina. Ele tinha acesso aos documentos, conhecia a rotina de vocês e sabia como manipular a situação para mantê-los afastados. Nesse momento, o celular de Augusto tocou. Era Roberto. Augusto! Soube do que aconteceu no escritório.
Estou voltando das férias agora mesmo para ajudar. Augusto olhou para os outros, que fizeram sinais para ele não contar que descobriram a traição. Roberto, que bom saber que você está bem. Quando você chega? Amanhã de manhã, já estou no aeroporto de Brasília. Perfeito. Nos vemos no escritório às 8 horas. Quando desligou, todos se entreolharam. Agora temos até amanhã de manhã para planejar nossa estratégia, disse Marina. Que estratégia? Perguntou Hilton. Vamos dar a Roberto exatamente o que ele quer, disse Sueli com um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos fazê-lo acreditar que conseguiu. Sueli, isso pode ser perigoso, alertou Cláudio. Tudo isso já é perigoso, mas se conseguirmos provar que Roberto está trabalhando para a concorrência, podemos proteger a empresa e limpar o nome de Hilton. Augusto olhou para ela com admiração. Você realmente é filha do Joaquim. Ele também era corajoso assim. O que você está propondo exatamente? Perguntou Hilton. Amanhã, quando Roberto chegar, vocês vão contar a ele sobre documentos de backup que ficaram escondidos na casa de Augusto. Documentos ainda mais importantes que os que foram roubados. E então vamos segui-lo quando ele tentar roubar esses documentos inexistentes e filmá-lo passando informações para Carla Mendes. Marina sorriu. É arriscado, mas pode funcionar. Vou providenciar equipamentos de gravação e solicitar apoio policial discreto. Mas e se der errado? Perguntou Cláudio preocupado. Sueli olhou para Hilton. Então pelo menos saberemos que lutamos juntos. Hilton pegou sua mão. Sueli, você não precisa fazer isso. Já se envolveu demais nos problemas da minha família. Hilton Loreto, ela disse, olhando diretamente em seus olhos. Há 15 anos eu deixei você sair da minha vida sem lutar. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Augusto observou a interação entre os dois e suspirou. Está bem, vamos fazer isso, mas com muito cuidado. Cláudio balançou a cabeça. Minha irmã sempre foi teimosa. Se ela decidiu ajudar, não há força no mundo que a impeça. Enquanto planejavam os detalhes da operação, Sueli não conseguia ignorar a sensação de que estavam se metendo em algo muito maior do que imaginavam. Mas olhando para Hilton, vendo a determinação em seus olhos, ela soube que tomara a decisão certa. Há uma coisa que preciso saber, disse ela para Augusto. Por que você estava sendo tão duro com Hilton? Sobre ele assumir a empresa? Augusto sorriu tristemente. Porque eu sabia que um dia ele teria que escolher entre seus sonhos e as responsabilidades familiares. Queria ter certeza de que, qualquer que fosse sua escolha, ele estaria preparado para as consequências. E agora? Agora vejo que ele já fez sua escolha, e escolheu bem, disse Augusto, olhando de Hilton para Sueli. Vocês dois juntos são mais fortes do que qualquer um de vocês sozinho. Hilton apertou a mão de Sueli. Então vamos mostrar a Roberto e a Carla Mendes com quem eles estão mexendo. O amanhecer começava a pintar o céu de Belém com tons alaranjados. Em algumas horas, eles descobririam se seu plano funcionaria ou se estariam se colocando em perigo ainda maior. Mas pela primeira vez em 15 anos, Sueli se sentia completa. Tinha uma causa para lutar, alguém para proteger, e a certeza de que, dessa vez, não deixaria o medo decidir por ela. Roberto Mendoza chegou ao escritório da Transportes Loreto às 8 da manhã, em ponto, como sempre fazia. Trazia flores para lamentar o acontecido e uma expressão de preocupação que seria convincente se eles não soubessem a verdade. Augusto, meu amigo, que tragédia, disse ele, abraçando o patrão teatralmente. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Sueli, escondida no banheiro do escritório com um microfone sem fio, sentiu náusea ao ouvir aquela encenação. Marina havia posicionado equipamentos de gravação estrategicamente e uma equipe de investigadores da Polícia Civil aguardava do lado de fora. Roberto, que bom que você voltou, disse Augusto, seguindo o roteiro combinado. Preciso da sua ajuda para resolver essa situação. Claro, conte comigo para tudo, respondeu Roberto, ajustando o terno caro. Conseguiram descobrir o que foi roubado?
Hilton, que estava organizando papéis na mesa, olhou para o pai com expressão preocupada ensaiada. A boa notícia é que os documentos mais importantes não estavam aqui. Roberto tentou disfarçar o interesse súbito. Ah, não, confirmou Augusto. Os contratos da nova rota e os mapas detalhados estão no cofre da minha casa. Depois do que aconteceu com meu filho e a moça na semana passada, resolvi tomar precauções extras. Que sabedoria, disse Roberto, mas Sueli percebeu a tensão em sua voz. E onde exatamente você guarda esses documentos em casa? Era a pergunta que eles esperavam. Augusto fingiu hesitar. No escritório do segundo andar, mesmo cofre que uso há 20 anos. Entendo. Roberto checou discretamente o relógio. Augusto, que tal se eu passasse na sua casa hoje à tarde para ajudar a organizar a segurança desses documentos? Talvez fosse melhor transferi-los para um banco. Boa ideia, concordou Augusto. Mas hoje à tarde estarei visitando minha irmã no hospital. Que tal amanhã? A expressão de Roberto se fechou ligeiramente. Amanhã pode ser tarde demais. Esses criminosos podem tentar novamente. Hilton se levantou da mesa. Roberto tem razão, pai. Que tal se eu ficar em casa hoje à tarde? Posso ajudar Roberto a organizar tudo. Não, disse Roberto rapidamente demais. Quer dizer, talvez seja melhor eu ir sozinho. Menos pessoas envolvidas, mais seguro. Sueli sorriu no esconderijo. Roberto havia caído na armadilha completamente. Está bem, concordou Augusto. Você tem a chave reserva mesmo. Pode ir por volta das 3? Estarei de volta às 6. Perfeito. Assim que Roberto saiu do escritório, Sueli emergiu do banheiro. Ele mordeu a isca completamente. Agora é só aguardar, disse Marina, verificando os equipamentos de gravação. A equipe da polícia já está posicionada perto da casa do Sr. Augusto. Hilton parecia nervoso. E se algo der errado, não vai dar, disse Sueli com mais confiança do que realmente sentia. Mas mesmo que dê, pelo menos vamos saber a verdade. As horas se arrastaram. Às 2:30 da tarde, todos estavam posicionados. Augusto realmente havia saído, mas estava escondido com a equipe policial a 2 quadras de distância. Hilton e Sueli se instalaram no café da esquina de onde podiam ver a casa. Você sabe, disse Hilton, mexendo nervosamente no café. Em todas as minhas fantasias sobre nosso reencontro, nenhuma incluía perseguir criminosos corporativos. Sueli riu, aliviando um pouco a tensão. Nem as minhas. Mas tem que admitir que é mais emocionante que uma conversa comum sobre o que você fez nos últimos 15 anos. Muito mais emocionante. Ele concordou, pegando sua mão sobre a mesa. Sueli, independente do que aconteça hoje, quero que saiba que estes últimos 2 dias foram os melhores da minha vida em muito tempo. Só dos últimos tempos? Está bem, desde que você foi embora naquele último verão. Ela apertou sua mão. Hilton, há algo que preciso te contar. Sobre por que parei de escrever cartas. Ele a olhou com atenção. O que aconteceu? Meus pais se separaram naquele ano. Foi uma época muito difícil. Minha mãe decidiu que não passaríamos mais as férias na casa dos avós. Sueli pausou, revivendo as memórias dolorosas. Eu escrevi várias cartas, mas minha mãe, ela achava que eu estava muito apegada a lembranças do passado. Interceptou as cartas. Sueli? Hilton parecia chocado. Só descobri anos depois, quando encontrei as cartas não enviadas no sótão, incluindo algumas suas que chegaram, mas que ela escondeu de mim. Você tem elas? Tenho, todas guardadas. Ela sorriu tristemente. Eu as li tantas vezes que sei de cor. Hilton levou a mão dela aos lábios, beijando delicadamente. Todo esse tempo perdido. Não perdido, ela corrigiu. Só adiado. Talvez precisássemos viver outras experiências para chegar até aqui, maduros o suficiente para saber o que realmente queremos. E você sabe o que quer dizer? Antes que ela pudesse responder, viram Roberto saindo de um táxi em frente à casa de Augusto. Carregava uma pequena maleta e olhava nervosamente para os lados. Showtime, murmurou Hilton.
Eles observaram Roberto usar a chave para entrar. Através das janelas, podiam ver as luzes se acendendo no segundo andar. Ele vai direto para o escritório, observou Sueli, e vai encontrar o cofre vazio, já que meu pai moveu tudo ontem à noite. 15 minutos depois, Roberto emergiu da casa com expressão frustrada, mas em vez de ir embora, ele pegou o celular e fez uma ligação longa e agitada. Ele está reportando para alguém, disse Hilton, provavelmente para Carla Mendes. Roberto terminou a ligação e, para surpresa de ambos, começou a caminhar em direção ao café onde estavam. Merda, murmurou Sueli, ele está vindo para cá. Calma, somos apenas um casal tomando café. Roberto entrou no estabelecimento e se dirigiu diretamente à mesa deles. Que coincidência encontrá-los aqui. Roberto, disse Hilton, fingindo surpresa. O que faz neste bairro? Assuntos da empresa. E vocês? Sueli sorriu inocentemente. Hilton está me mostrando os bairros onde cresceu. Lugar charmoso. Roberto os observou por um momento que pareceu eterno. Entendo. Bem, preciso ir. Até mais. Assim que ele saiu, Hilton e Sueli se entreolharam. Ele desconfia, disse ela, ou está sendo paranoico por causa da situação. O celular de Hilton vibrou. Era uma mensagem da equipe policial. Alvo se dirigindo para o Hotel Tropical. Mantenham distância e sigam. Vamos, disse Sueli, levantando-se. Eles seguiram Roberto discretamente até o luxuoso Hotel Tropical, no centro de Belém. O lobby estava cheio de executivos e turistas, o que facilitava a camuflagem. Roberto se dirigiu ao bar do hotel, onde uma mulher elegante de cabelos loiros e terno escuro o aguardava. Era Carla Mendes. Conseguimos chegar perto o suficiente para ouvir? Sussurrou Sueli. Vamos tentar. Eles se sentaram numa mesa próxima, fingindo estudar o cardápio, enquanto tentavam escutar a conversa. Não estavam lá, Roberto estava dizendo, visivelmente nervoso. Como assim não estavam? A voz de Carla era cortante. Você disse que sabia onde Augusto guardava tudo. Ele deve ter mudado de lugar depois da invasão. Ou... Roberto hesitou. Ou eles suspeitam de mim. Impossível. Você foi cuidadoso. Carla, talvez devêssemos reconsiderar. O risco está ficando muito alto. Roberto, a voz dela ficou perigosamente baixa. Já investimos muito nesta operação. Os chineses estão esperando essas informações. Se não entregarmos... Os chineses? Roberto pareceu alarmado. Você não disse nada sobre chineses. Há muitas coisas que não te disse, e é melhor assim. Sueli e Hilton se entreolharam, alarmados. A situação era muito mais séria do que imaginavam. Quero sair desta, disse Roberto. Pague-me o que prometeu e eu desapareço. Carla riu friamente. Roberto, querido, você não entende, não há saída, você já sabe demais. Nesse momento, 2 homens grandes se aproximaram da mesa de Carla e Roberto. A linguagem corporal deles deixava claro que não eram garçons. Hilton, sussurrou Sueli, acho que Roberto está em perigo. E nós também, se nos descobrirem aqui. Mas antes que pudessem sair, um dos homens de Carla olhou diretamente para eles. Disse algo no ouvido de Carla, que se virou para observá-los. O sorriso gelado que ela lhes dirigiu foi como um tiro de advertência. Parece que temos plateia, disse ela, alto o suficiente para eles ouvirem. Que interessante. Sueli sentiu o sangue gelar. Eles haviam sido descobertos e agora todos estavam em perigo mortal. O lobby do Hotel Tropical havia se transformado em um tabuleiro de xadrez mortal. Carla Mendes mantinha o sorriso gelado enquanto seus capangas se posicionavam estrategicamente, bloqueando as saídas. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos em poucos segundos. Hilton Loreto e a encantadora Sueli Veras, disse Carla, levantando-se da mesa com elegância felina. Que prazer inesperado. Sueli forçou um sorriso enquanto calculava mentalmente as distâncias até as saídas. Senhora Mendes, que coincidência encontrá-la aqui. Coincidência? Carla riu. Querida, depois de 15 anos no mundo dos negócios, não acredito mais em coincidências. Ela se aproximou da mesa deles, especialmente quando envolvem 2 pessoas que passaram a noite na delegacia, exatamente quando meu escritório foi...
Visitado. Hilton se levantou, colocando-se protetivamente na frente de Sueli. Não sei do que está falando. Não sabe? Carla fingiu surpresa. Então deixe-me esclarecer. Vocês estão investigando Roberto há dias. Gravaram nossa conversa no café. E agora estão aqui, provavelmente com equipamentos de áudio. Roberto se levantou bruscamente. Carla, você não disse que eles... Cale a boca, Roberto. A voz dela cortou como uma lâmina. Você já fez estrago suficiente. Sueli percebeu que precisavam ganhar tempo até a polícia chegar. Senhora Mendes, imagino que seja uma mulher de negócios inteligente. Sequestrar pessoas em um hotel cheio de testemunhas não parece muito inteligente. Sequestrar? Carla riu genuinamente desta vez. Quem falou em sequestro? Vocês são meus convidados para uma reunião de negócios. Um dos capangas se aproximou e sussurrou algo no ouvido dela. A expressão de Carla endureceu. Parece que seus amigos policiais estão do lado de fora, disse ela. Mas não se preocupem, temos uma saída alternativa. Não vamos a lugar nenhum com vocês, disse Hilton firmemente. Carla suspirou teatralmente. Hilton, você realmente não entende a situação. Ela fez um sinal quase imperceptível. De repente, Roberto gritou de dor. Um dos homens de Carla havia espetado algo em seu braço. Uma seringa. Sedativo de ação rápida, explicou Carla casualmente, enquanto Roberto cambaleava. Muito eficaz. E vocês vão colaborar ou Roberto recebe uma dose que não será tão temporária? Sueli sentiu Hilton tensionar ao lado dela. Está bem, disse ela rapidamente. Vamos cooperar. Sueli não, murmurou Hilton. Confie em mim. Ela sussurrou de volta. Carla sorriu satisfeita. Sabedoria. Agora vamos sair pela cozinha, sem movimentos bruscos, sem gritos, apenas uma reunião de negócios que mudou de local. Eles foram escoltados através dos corredores de serviço do hotel. Sueli tentava memorizar o caminho, esperando que a polícia tivesse equipamentos de rastreamento nos microfones que carregavam. Para onde estamos indo? Perguntou ela. Para um lugar onde podemos conversar com mais privacidade, respondeu Carla. Meu barco está atracado no porto particular, a poucos minutos daqui. Um barco. Isso complicava as coisas. Uma vez na água, estariam completamente isolados. Saíram do hotel por uma porta de emergência que dava para um beco. 2 carros escuros os aguardavam. Roberto vai no primeiro carro, instruiu Carla. Vocês 2 comigo no segundo. Enquanto Roberto, ainda tonto, era praticamente carregado para o primeiro veículo, Sueli e Hilton foram empurrados para o banco de trás do segundo carro. Carla se sentou ao lado deles, enquanto um dos capangas dirigia. Agora podemos conversar com mais franqueza, disse Carla. Vocês interferiram em uma operação muito importante. Que operação? Perguntou Hilton. A venda de informações sobre as novas rotas fluviais para um consórcio internacional. Informações que valem dezenas de milhões de dólares. Sueli fingiu surpresa. Rotas fluviais valem tanto assim? Querida, vocês não têm ideia do que está em jogo. O controle das rotas de transporte na Amazônia vale mais que petróleo. Especialmente para países que dependem de importação de commodities brasileiras. E você está vendendo essas informações para a China, disse Hilton, conectando os pontos. Carla o olhou com aprovação. Não é apenas sobre dinheiro, embora o pagamento seja substancial. É sobre posicionamento estratégico. Quem controla as rotas, controla o comércio. O carro parou em um porto particular. Através da janela, Sueli viu um iate luxuoso atracado no pier. Meu escritório flutuante, disse Carla orgulhosamente, completamente à prova de escutas eletrônicas. Eles foram escoltados para o iate. A embarcação era impressionante. 3 andares, decoração luxuosa e claramente equipada com tecnologia de ponta. Roberto foi levado para uma cabine, no andar inferior, ainda inconsciente. Sueli e Hilton foram conduzidos para o que parecia ser uma sala de reuniões, no andar principal. Sentem-se,
instruiu Carla, acomodando-se atrás de uma mesa imponente. Agora vamos discutir como resolver nossa situação. Que tipo de resolução você tem em mente? Perguntou Sueli. Bem, vocês claramente sabem demais para simplesmente voltarem para casa e fingirem que nada aconteceu. Carla abriu uma pasta sobre a mesa. Mas felizmente, vocês também podem ser úteis. Como assim? Hilton tem acesso aos documentos que preciso. E Sueli... Ela sorriu friamente. Sueli tem uma reputação impecável na comunidade empresarial local. Seria muito convincente se ela endossasse publicamente uma parceria estratégica entre nossa empresa e a Transportes Loreto. Nunca, disse Hilton firmemente. Nunca é uma palavra muito definitiva, replicou Carla, especialmente quando há tantas variáveis em jogo. Ela fez outro sinal. E um dos capangas trouxe um tablet, mostrando imagens de vídeo ao vivo. Na tela, Sueli viu sua casa na zona rural. Seus pais estavam no quintal, cuidando dos animais, completamente alheios ao perigo. Como disse, há muitas variáveis, repetiu Carla. Sueli sentiu a raiva ferver dentro dela. Se vocês tocarem em um fio de cabelo dos meus pais, não será necessário desde que vocês cooperem. Carla mudou a imagem. Agora mostravam a casa de Hilton, onde sua família estava reunida para o jantar. As famílias são nossa maior fraqueza, não acham? Hilton cerrou os punhos. Maldita! Linguagem, Hilton. Somos pessoas civilizadas. Carla fechou o tablet. Agora, aqui está minha proposta. Vocês me ajudam a obter os documentos da nova rota e depois endossam publicamente nossa parceria. Em troca, suas famílias ficam seguras e vocês recebem uma compensação financeira muito generosa. E se recusarmos? Perguntou Sueli. Bem, acidentes acontecem, especialmente na Amazônia. Rios são perigosos, animais selvagens são imprevíveis. Carla deu de ombros. Seria uma tragédia. Sueli e Hilton se entreolharam. Estavam encurralados, mas Sueli viu algo nos olhos dele, um plano se formando. Precisamos de tempo para pensar, disse Hilton. Claro, vocês têm até amanhã de manhã. Carla se levantou. Enquanto isso, serão meus hóspedes. Espero que não pensem em tentar algo heróico. Este barco está a 15 quilômetros da costa e as águas estão infestadas de jacarés. Eles foram escoltados para uma cabine com luxo de prisão, cama confortável, banheiro privativo, mas janelas que não abriam e porta trancada por fora. Alguma ideia? Sussurrou Sueli assim que ficaram sozinhos. Na verdade, sim. Hilton mostrou algo escondido na palma da mão. Um pequeno dispositivo de rastreamento GPS. Peguei isso do carro quando entramos. É um rastreador de emergência que meu pai instalou em todos os veículos da empresa. Inteligente, mas ainda estamos presos aqui, por enquanto. Mas lembra que eu cresci navegando por esses rios? Conheço essas águas como a palma da minha mão. Ele apontou pela janela. Estamos próximos da Ilha das Onças, a uma estação de guarda florestal a cerca de 2 quilômetros daqui. E como chegamos lá? Hilton sorriu pela primeira vez em horas. Lembra que eu disse que ainda sonho em ser astronauta? Bem, astronautas precisam saber nadar muito bem. Sueli o beijou impulsivamente. Você está louco e eu te amo por isso. Ele parou, olhando-a intensamente. Você me ama? Hilton Loreto, eu te amo desde que tinha 12 anos. E não vou deixar uma traficante de informações corporativas acabar com nossa segunda chance. Ele a beijou profundamente. Então vamos sair daqui e construir essa vida juntos. Do lado de fora, a noite amazônica se aproximava, trazendo consigo tanto perigos quanto oportunidades. Mas pela primeira vez desde que tudo começara, Sueli sentia que eles tinham uma chance real de sair vivos e de ficarem juntos para sempre. Epílogo, 6 meses depois. O sol da manhã refletia nas águas calmas do rio Guamá, enquanto Sueli ajustava o microfone no deck da embarcação. Não era qualquer embarcação, era o primeiro barco ecológico da frota renovada, da Transportes Loreto,
movido inteiramente por energia solar e equipado com a mais moderna tecnologia de navegação sustentável. Pronta para mais uma palestra revolucionária? Perguntou Hilton, se aproximando com 2 copos de açaí. Nunca estive mais pronta, respondeu ela, aceitando o açaí e roubando um beijo rápido. Especialmente sabendo que desta vez não vou terminar presa por causa de crimes corporativos. Hilton riu. Prometo que desta vez será apenas uma palestra normal sobre sustentabilidade empresarial. A bordo estavam 30 empresários de toda a região norte, participando do primeiro Seminário de Navegação Sustentável na Amazônia, uma parceria entre a empresa de Hilton e a consultoria de Sueli, que havia crescido exponentially desde os eventos que mudaram suas vidas. Senhoras e senhores, começou Sueli, sua voz clara e confiante ecoando pela água. Bem-vindos ao futuro do transporte fluvial responsável. Enquanto ela falava sobre inovação e sustentabilidade, Hilton observava com orgulho a mulher que havia escolhido como parceira em todos os sentidos. Depois que Carla Mendes e sua rede de espionagem industrial foram desmanteladas, graças ao rastreador GPS e a uma operação conjunta da Polícia Federal e Interpol, a vida deles havia tomado um rumo completamente novo. Roberto, que havia decidido colaborar com as autoridades em troca de uma sentença reduzida, forneceu evidências suficientes para desmantelar toda a operação de venda de informações estratégicas. Carla estava cumprindo uma pena de 15 anos por espionagem industrial e associação criminosa. A Amazônia não é apenas nossa responsabilidade, continuava Sueli. É nosso legado para as futuras gerações. E o transporte sustentável é a chave para preservar esse legado enquanto desenvolvemos nossa economia. Augusto, que agora era um dos mais entusiasmados defensores das ideias inovadoras do filho, aplaudia discretamente do fundo da embarcação. A empresa havia não apenas sobrevivido à crise, mas prosperado com o novo modelo de negócios sustentável que Hilton propusera. E agora, disse Sueli, gostaria de convidar meu sócio e parceiro, Hilton Loreto, para falar sobre as inovações tecnológicas que tornaram este projeto possível. Hilton se aproximou do microfone, mas antes de começar a falar, pegou a mão de Sueli e a manteve ao seu lado. Antes de falar sobre tecnologia, disse ele, quero falar sobre o que realmente torna qualquer projeto possível, parcerias verdadeiras. Ele olhou para Sueli. Há 6 meses, esta mulher extraordinária me ensinou que não precisamos escolher entre nossos sonhos e nossas responsabilidades. Podemos criar um futuro que honre ambos. Sueli sentiu lágrimas de felicidade se formando em seus olhos. A tecnologia que vocês vão ver hoje, continuou Hilton, não é apenas sobre motores elétricos ou painéis solares. É sobre a coragem de imaginar um mundo melhor e a determinação de construí-lo junto com as pessoas que amamos. O público aplaudia, mas Sueli mal ouvia. Estava perdida nos olhos de Hilton, pensando em como a vida havia conspirado para trazê-los de volta um ao outro exatamente quando mais precisavam. Após a apresentação, enquanto os convidados exploravam a embarcação e discutiam parcerias comerciais, Sueli e Hilton se encontraram na proa do barco, observando as águas que haviam testemunhado tanto sua infância quanto sua reunião. Sabe, disse Sueli, encostando-se no peito dele, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. O quê? A empresa, os projetos sustentáveis ou nós dois? Tudo, especialmente nós dois. Ela se virou para encará-lo. Hilton, você realizou seu sonho de trabalhar com tecnologia espacial? Ele sorriu misteriosamente. Na verdade, tenho uma surpresa para você. Ele puxou um envelope do bolso. Chegou ontem. Sueli abriu o envelope com curiosidade crescente. Era uma carta oficial da Agência Espacial Brasileira. Hilton! Ela gritou, lendo rapidamente. Eles aprovaram seu projeto de cooperação tecnológica. Vão usar seus sistemas de navegação sustentável em futuras missões de monitoramento ambiental via satélite.
E sabe qual é a melhor parte? Disse ele, girando-a no ar. O projeto vai ser baseado aqui em Belém. Não preciso escolher entre meus sonhos e minha vida com você. Sueli o beijou apaixonadamente. Você conseguiu tudo, Hilton. Absolutamente tudo. Não, ele corrigiu, olhando profundamente em seus olhos. Conseguimos tudo. Juntos. Nesse momento, Cláudio se aproximou com uma câmera. Desculpem interromper, mas preciso registrar este momento para o álbum de família. Que álbum de família? Perguntou Sueli, rindo. O álbum do casamento que vocês vão ter, disse uma voz familiar atrás deles. Eles se viraram para encontrar Joaquim e Teresa Veras, os pais de Sueli, caminhando pelo deck da embarcação. Ao lado deles estavam Augusto e Eliana Loreto. Papai, mamãe, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Sueli surpresa. Hilton nos convidou, disse Joaquim, com um sorriso enorme. Disse que tinha algo importante para perguntar. Sueli olhou para Hilton, confusa. Ele estava visivelmente nervoso agora. Sueli, disse ele, sua voz ligeiramente trêmula. Há 15 anos, eu deixei você ir embora sem lutar. Passei todos esses anos me perguntando E quando nos reencontramos, prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria você duvidar do quanto você significa para mim. Ele se ajoelhou ali mesmo, no deck da embarcação, tirando uma pequena caixa do bolso. Sueli Veras, disse ele, com a voz embargada de emoção. Você quer navegar pela vida ao meu lado? Officially. Sueli cobriu a boca com as mãos, lágrimas correndo livremente pelo rosto. O anel era simples e perfeito, uma água marinha cercada por pequenos diamantes que brilhava como as próprias águas amazônicas sob o sol. Hilton Loreto, disse ela, estendendo a mão trêmula. Eu não apenas quero navegar pela vida ao seu lado. Eu quero explorar galáxias inteiras com você. Ele deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, enquanto suas famílias aplaudiam e assobiavam ao fundo. Então, disse Augusto, limpando os próprios olhos, quando será o casamento? Que tal aqui mesmo? Sugeriu Hilton, olhando ao redor da embarcação. Neste barco, neste rio, onde tudo começou. E onde tudo recomeça, completou Sueli, beijando-o novamente. Enquanto o barco continuava sua jornada pelas águas do Guamá, levando suas famílias reunidas e seus sonhos realizados, Sueli pensou em como, às vezes, a vida nos dá não apenas segundas chances, mas terceiras, quartas, quantas forem necessárias, até aprendermos a agarrá-las com ambas as mãos. O coração realmente navega em águas profundas, e quando encontra o porto seguro do amor verdadeiro, todos os temporais enfrentados valem a pena. Do quintal da casa, na zona rural, Pimpão, o coelho de estimação de Sueli, observava a embarcação se afastar no horizonte, como se soubesse que sua dona havia finalmente encontrado o caminho de volta para casa. Não um lugar, mas uma pessoa. E nas águas da Amazônia, onde as histórias de amor mais improváveis ganham vida, uma nova aventura estava apenas começando.